Bom, boa noite, alunos. Agora que vocês já fizeram os mapas de vocês, né, a gente vai seguir então para a última parte da aula de conceitos, tá? De novo é um pouquinho longa, mas em partes a gente vai avançando. É, o que eu quero que vocês façam é postem os mapas que vocês fizeram lá no fórum e indiquem a categoria carológica dele, tá? Para a gente poder entender se é uma distribuição cosmopolita, restrita, enfim, tentem indicar lá dos grupos dos mapas que vocês fizeram, tá? E agora a gente vai discutir alguns conceitos que apareceram nas cruzadinhas de vocês que eu percebi que havia confusão e eu até esperava por isso, é, mas eu vou saná-las agora na aula, né? A ideia de província. Província, apesar de ser usado pelos países espanhóis para definir estado, e no Brasil a gente chama de estado, né? Não tem nada com limites geográficos, né? Está associado a endemismo, na verdade. Por quê? Porque provincialismo é um conceito que se refere à regionalização. Tá? Por exemplo, ali eu tenho as províncias clássicas da Austrália. Tá? A província árida, a ambientes mais úmidos de três tipos diferentes, né? Florestais. Ricos, cada um deles no seu próprio conjunto de espécies endêmicas. E endemismos não são distribuídos nem ao caso nem uniformemente, como a gente já discutiu, né? E por conta desses áreas de endemismo a gente consegue identificar determinadas províncias. E o que seria, né, um conceito de provincialismo, de províncias, né? Me fugiu o termo. A ocorrência de determinadas espécies restritas a uma província biogeográfica. Então, províncias, elas são uma escala um pouco menor do que a gente vai chamar de regiões biogeográficas como um todo, tá? No livro do IBGE, Classificação da Vegetação Brasileira, vejam que as regiões biogeográficas estão ali naquele segundo item, né? Deixa eu puxar aqui meu laser. E províncias logo abaixo, tá? Então é um sistema bem hierárquico, ok? Como se fosse um sistema de classificação de plantas, né? Reino, filo, ordem, enfim, a mesma coisa a gente tem para classificar as regiões do planeta. A gente vai avançar até região fisiológica, forma, enfim, que é um conceito que a gente vai discutir nas próximas aulas, tá? Aqui eu tenho as províncias da América do Sul. Se vocês olharem, né, mais ou menos Santa Catarina como um todo está na província do Paraná, que está aqui. E nós, na verdade, em Blumenau, estamos aqui na província Atlântica. Tá? Então, essas seriam as províncias da América do Sul. Ó. A província amazônica, aqui embaixo deve ser a província pampeana. Tá? Então, elas vão refletir, na verdade, distribuições de plantas que refletem diferentes tipos de solo, temperatura e precipitação. Tá? Isso aqui, então, seriam as províncias da América do Sul, no livro que está disponível na biblioteca virtual para vocês. Bom, eu vou resumir então alguns conceitos, né, que a gente acabou usando. Um reino biogeográfico, eu quero voltar, na verdade, nessa imagem, ó, reino, região, sub-região, província e distrito. Tá? Um reino biogeográfico é delimitado por critérios em escala continental da origem das floras e faunas em relação à formação e separação dos continentes, possuem numerosas famílias e gêneros endêmicos. Uma região biogeográfica é um território muito extenso, que abarca partes importantes de um continente, flora muito característica, numerosas espécies, gêneros e algumas famílias endêmicas. Né? Possui grupos vegetacionais próprios. Região neotropical tem, por exemplo, floresta atlântica, floresta amazônica, como grupos vegetacionais próprios. Né? Vejam que a vegetação é muito importante aqui. Uma província biogeográfica é um território extenso que possui grande número de espécies e alguns gêneros endêmicos. Possui formações vegetacionais próprias ou mesmo exclusivas, tá? Numa hierarquia, claro, menor. E categorias hierarquicamente inferiores, como setores e distritos biogeográficos, eu não vou discutir, mas eles podem ser encontrados no livro do IBGE, só que eles são muito pouco usados. Tá? Província também é relativamente pouco usado na literatura hoje em dia. Outro conceito é o conceito de linha biogeográfica. Vocês viram ele um pouco quando a gente fez a nossa linha do tempo, mas linhas são fronteiras entre duas regiões ou províncias, ok? E o reconhecimento desses limites implica que existem ou já existiu uma barreira que impediu uma troca de espécies de um lado para o outro, tá? Atualmente a região, né, o limite entre regiões é influenciado principalmente por fatores de hábitat e climáticos. A principal linha que vocês conhecem é de Wallace, né?
que está aqui, que separa essa região aqui da Nova Guiné de Bornéu, Java, Sumatra, enfim, essa região do lado de cá, tá? E ele fez isso para mamíferos, se não me falha a memória. Ele indicava que eram faunas muito distintas, né? Outras linhas foram sendo traçadas, tá? Por pessoas que vieram depois, mas a mais famosa é a linha do Wallace aqui, tá? Bom, muitas linhas biogeográficas originalmente foram desenhadas para marcar limites de espécies, tá? Como eu disse, a linha de Wallace é a mais comum. Ela provavelmente demarca uma exposição que ocorreu durante o Pleistoceno. O Istmo do Panamá tem uma linha que divide também, tá? Porque havia uma separação entre o Neártico e Neotrópico, uma conexão, né? E há, obviamente, sobreposições óbvias de dispersão das espécies, tá? Então, linhas, a de Wallace é a mais famosa, outras são muito pouco discutidas, tá? E dois fatores ajudam a identificar as linhas, vocês já os conhecem: isolamento e estabilidade, tá? Que garantem que a gente tem espécies distintas ocorrendo de cada lado. O outro conceito que foi confuso é o conceito de relicto para vocês, né? Uma coisa relictual. Nesse sentido, vocês têm que ler esse texto aqui, Impulsos Climáticos da Evolução na Amazônia durante o Cenozoico, tá? E leiam das páginas 175 a 176 e 182 a 190. No questionário vai ter perguntas sobre é, esse artigo, tá? Do Raffer e do Prince. Eu vou resumir muito resumidamente ele, tá? A teoria dos refúgios é uma explicação científica para os padrões de biodiversidade e endemismo nas florestas amazônica e atlântica do Brasil. Então, essa teoria dos refúgios surge aqui no Brasil. Foi proposta pelo Raffer, primeiro, tá? E a teoria se baseia nas glaciações que causaram períodos de seca durante o Pleistoceno e levaram ao isolamento geográfico das espécies florestais e, consequentemente, aumento das especiações, levando a endemismo. Então, vejam, eu tenho aqui conceito de endemismo, conceito de especiação, né? O próprio conceito de refúgio surgindo aí, né? Uma área de proteção, tá? É, Então esse texto é muito interessante porque ele vem trazer esse conceito original. O que esse conceito diria, né? Então no passado, né? Antes da última era glacial, a floresta atlântica era ampla, tá? E eu tinha ali, por exemplo, aqui uma espécie A ocorrendo aqui. Durante a última era glacial, o cerrado ele avança sobre a floresta, isso a gente já tem certeza, né? Já há evidências para isso. A floresta se fragmenta e, consequentemente, essas populações acabam sendo fragmentadas. E com esse isolamento reprodutivo, especiação. Após a união novamente da floresta por conta do aumento da temperatura e da precipitação, o cerrado recua, a floresta amazônica aumenta de tamanho, essas espécies voltam a se conectar, mas como são espécies distintas, elas coabitam no mesmo ambiente, tá? Possivelmente hábitats levemente distintos, né? Então eu tenho um aumento da riqueza de espécies, né? Inclusive de endemismo, por conta desse processo dos refúgios. Então, em alguns locais onde a floresta ficou, foi um refúgio no passado, né? As espécies aqui ficaram, e depois, quando a floresta se expande novamente, eu não tenho mais os refúgios em si, né? Porque a floresta toda é um ambiente adequado, mas as populações que estavam antes refugiadas agora originaram espécies distintas e conseguem reocupar o ambiente como um todo, tá? Essa fragmentação, esse isolamento e essa especiação que ocorreu aqui dessas espécies, né, foi num período de 5 a 10 mil anos, então foi relativamente recente. E após isso, elas se dispersaram novamente, né, outro conceito que a gente está discutindo novamente. Né, então, elas estavam restritas nesse refúgio, né, se tornaram endêmicas, né, porque só ocorriam nesses locais, e se dispersaram de novo para colonizar a maior área possível, né, em que elas poderiam atualmente, tá? Isso pode explicar a grande ocorrência de espécies. Tem um trabalho que mostra que num hectare pode ter mais de 200 espécies do gênero Inga na Amazônia. Gente, em Santa Catarina deve ter 15 espécies, não sei se tem tudo isso. Tá? Então, acredita-se que durante o último Pleistoceno houve um processo muito grande de especiação de alguns gêneros, inclusive. Esse é um deles, e que gera esse grande número de espécies distintas na Amazônia, por exemplo. Tá? Então, portanto, ó, depois as espécies se dispersam, né, e ocupam esse ambiente como um todo. Algumas nunca mais vão se encontrar, outras vão ter facilidade de se dispersar um pouco mais, tá? Mas tudo isso associado ao refúgio. E depois a ideia de dispersionismo novamente. Há algumas críticas à teoria dos refúgios, tá?
O que acontece, perdoe. É, o cladograma que deveria surgir aqui, ele devia ser um pente, né? Ele não deveria ser um cladograma bonitinho separando de dois em dois, quando se estuda essas espécies, porque você imagina, de uma espécie surgem várias, porque as populações foram divididas em várias populações diferentes, tá? E não é sempre isso que tem se encontrado. Mas se a partir de uma surgem cinco, seis espécies, eu ia ter uma politomia, né? Ou seja, um pente nessa árvore filogenética, tá? Especiações ocorrerem em um período tão curto também é duvidoso para alguns autores, tá? Para muita gente é um período muito curto para originar espécie, para a maior parte dos grupos, né? E ainda careceria de comprovação científica, tá? Eu vou depois discutir até um pouquinho mais sobre isso. Então, os refúgios eles podem ser decorrentes de flutuações climáticas, mas não são necessariamente os causadores das especiações, tá? Então, o refúgio até podia existir, mas para muitos autores ele não gera novas espécies. E aí esse texto vem trazer o que, né? É, esse artigo é recente, 2016, e ele vem refutar a teoria da hipótese dos refúgios para a floresta atlântica. Eu vou passar um Google Translator nele para vocês, tá? Já não se preocupem, já vou mostrar. Mas o que que esse texto mostra? Hoje em dia, esse aqui é mais ou menos essa região do Brasil, né? Rio Grande do Sul está aqui, enfim. O que teria de floresta umbrofladense, tá? E aqui é mar, né? A parte azul. Só que no passado, eles apontam que a plataforma continental estava exposta, porque no último glacial o mar estava 180 metros abaixo do nível atual, né? Isso é muito, isso são quilômetros, né? Então a nossa plataforma continental estava exposta e provavelmente tinha floresta. E o que que eles vêm dizer, né? Eu vou destacar só uma parte do abstract, tá? É um texto bem interessante para quem quer discutir biogeografia. Então a hipótese de refúgio florestal, que é a mesma que estava lá na Amazônia, né? Ela tem sido um paradigma para explicar a extrema diversidade biológica nas florestas tropicais, né? E de acordo com os autores nessa hipótese, a retração e fragmentação de florestas durante os períodos glaciais teriam promovido o isolamento reprodutivo e consequente a especiação, como eu falei para vocês, nos refúgios ecológicos, tá? Então a gente tinha cercados por ambientes abertos, né? Ou seja, floresta cercada por cerrado ou por campos, né? O uso recente de modelos paleoclimáticos, né, de distribuição de espécies e hábitats revitalizou essa teoria, não considerando os refúgios como os principais fatores da especiação alopátrica. Outro conceito que você já viu, vocês viram no questionário na cruzadinha que eu vou discutir adiante, mas sugerindo que a alta diversidade contemporânea está associada a áreas florestais historicamente estáveis. No entanto, o papel da plataforma continental foi negligenciado, né, foi totalmente ignorado na literatura. E o que os autores encontraram, né? Eles combinaram aqui uma série de técnicas e modelos matemáticos com filogenias, enfim, tá? É um cálculo um pouco complexo. E, contrariamente às previsões da teoria do refúgio, eles encontraram mais fragmentação de hábitats adequados durante o último glacial e o presente do que no último máximo glacial, tá? Provavelmente devido à topografia montanhosa que a gente tem. Eles também detectaram a expansão de condições climáticas adequadas para a plataforma continental emergida durante o último máximo glacial, o que permitiria a expansão da floresta, ou seja, não teria refúgios no passado. O que eles estão dizendo é que no último máximo glacial, a floresta não estava em processo de refúgio fragmentado porque era totalmente ocupada, né? Ela ocupava boa parte da plataforma continental. Se a gente levar o pé da letra, hoje a floresta atlântica estaria em refúgio. Isso significa que hoje a gente devia estar gerando espécies. Só que 75% da população brasileira vive na floresta atlântica. Então, provavelmente, a gente está interrompendo esse processo de especiação, tá? Fechando esse parênteses de conservação. Então, o que eles viram, né? Que a interação do nível do mar e da distribuição de terra deve ter sido crucial na história biogeográfica da Mata Atlântica e os refúgios florestais desempenharam apenas um papel menor, se é que teve, nesse hotspot da biodiversidade. Tá? Então, para eles, não houve refúgio no passado para a floresta atlântica. Não estou falando que não houve para a Amazônia, tá? Mas a floresta atlântica ela era muito maior, inclusive no passado, do que ela é hoje em dia. Bom, isso a gente encerra umas discussões sobre os padrões, né? Aquela ideia de padrão em processo que a gente discutiu em aula presencial ainda. E agora vamos entender um pouco dos processos que levam à especiação, por exemplo, né? A gente viu que isolamento e estabilidade acaba gerando novas espécies, né? Por uma série de alternativas. Aqui eu quero trazer a distribuição de aves na Amazônia, né? São uma, duas, três, quatro, cinco, seis espécies, tá? Hoje são todas espécies distintas, mas a gente pode tirar algumas informações daqui, tá? Aqui a gente tem, provavelmente, essas espécies compartilham um ancestral comum, tá? Então, provavelmente de um ancestral comum
divergiu essas espécies aqui que são alopátricas, né? Então elas são áreas mutuamente excludentes. Então, no processo de especiação de alopatria, há um isolamento total entre as populações e não há mais troca gênica, tá? Na parapatria há um contato geográfico e uma pequena troca gênica até pode haver aqui, mas é muito pequena, né? Que não impede a formação de espécies distintas. E na simpatria ocorre dentro da mesma área. Esse é um processo provavelmente um pouco mais raro, porque aqui tem que haver ou uma mutação, alguma seleção sexual ocorrendo por parte de alguma fêmea, né? Ou alguma mudança de hábitat para que ocorra simpatria. Tá? Aqui está mais associado a algumas mutações que eu vou mostrar mais adiante, mas é um processo de especiação que também ocorre. Tá? É, Aqui um exemplo só para discutir um pouquinho essa ideia de surgimento de espécies, né? Duas espécies de gaivotas, a Larus fuscus graudici e a Laurus argentatus argentatus, elas divergiram a partir de um ancestral comum à medida que foram colonizando o círculo polar ártico aqui em cima, né? Então elas ocorriam nessa região como um todo, né? Só que olha o que acontece. Eu tenho aqui nessa região aqui da Grã-Bretanha e Escócia e afins, né? Deixa eu só me localizar. Não, tá do outro lado. Aqui, Rússia, né? Aquela região. Eu tenho Laurus argentatus argentatus e do lado oposto, mas não mais conectado, eu tenho na Grã-Bretanha o Laurus fuscus, tá? Só que eu tenho Laurus fuscus fuscus, Laurus fuscus eugline, Laurus argentatus outra variedade e a variedade tipo. O que acontece? Essa cruza com essa cruza com essa. Essa eventualmente cruza com essa, mas essa cruza com essa, que eventualmente cruza com essa, que cruza com essa. Mas há um certo isolamento entre elas e a gente consegue identificar variedades, tá? Mas todas compartilham um ancestral comum. Mas essas, quando é do gênero Fuscus e quando é do gênero, perdão, quando é da espécie Fuscus e da Argentatus, elas já não cruzam mais entre si, tá? Então já houve um certo isolamento, mas as variedades cruzam, tá? Isso mostra um processo de especiação que foi ocorrendo, que está ocorrendo aqui entre essas espécies como um todo. Um outro caso de holopatria é o caso dos corvos, né, da grelha preta e da grelha preta de capuz. Essas populações foram isoladas na última glaciação, né, por conta do gelo. Houve uma certa troca de gene, mas muito pouco. Ainda são variedades, não são espécies, tá? Até porque a última glaciação foi recente. Há híbridos no meio do caminho, tá? Isso é comum a gente identificar. Tá? Mas está aqui, ó, de um ancestral comum, duas espécies, porque elas foram isoladas na última glaciação. A simpatria ela vai ocorrer mais facilmente em casos de poliploidia. Em plantas isso é muito frequente. Mas em animais isso é um pouco mais raro. Essa população aqui dessa perereca, né, Ila, aqui a gente tem três espécies, né? Ila quirocelis, Ila quirocelis, aqui, aqui, tá? Elas são um pouco diferentes geneticamente, mas são as mesmas. E aqui eu tenho um tetraploide. O tetraploide ela quadruplicou a quantidade de DNA, né? De cromossomo, né? Planta pode ter decaploide, né? 12 vezes o número cromossômico base, né? Então isso pode gerar um isolamento e impede com que ela se reproduza eventualmente com as outras, tá? Planta não tem tanta dificuldade quanto isso, porque são organismos de crescimento aberto, né? Então vai produzir mais folha, mais galho, enfim, a seleção natural vai agir. Mas animais geralmente pode causar problemas de doença mais graves, né? Tipo, quatro patas é um pouco mais difícil, né? Seis patas, oito patas, então pode gerar uma certa dificuldade. Então, poliploidia é mais comum em planta e isso em planta ajuda a explicar um pouco algumas questões de especiação, tá? Bom, mais alguns conceitos, né, para a gente avançar. Aquela discussão de dispersionistas e vicariantes que a gente teve lá na aula, né, quando a gente discutiu Darwin e os colegas, de que as espécies se especiam num local e depois se dispersam, ou o Hooker, né, que lançou as bases da vicariância, né? Dispersionismo ocorre quando uma espécie tem seu centro de origem e a partir dele seus descendentes se dispersam para outros locais. Isso aqui seria um conceito de dispersão, tá? Para isso, eles têm que transpor uma barreira geográfica que posteriormente ficam isolados, podendo formar duas espécies. Então aqui eu tenho dispersão, né? Eu tenho uma espécie A, pode ser um fragmento florestal, né? Ela consegue transpor a barreira, né? Esse filtro que está aqui no meio e colonizar essas áreas e no futuro gerar outras espécies. Vicariância é o contrário, né? Vicariância é o que acontece. Aqui de novo é dispersão, né? Então acontece a alopatria, né? Eu isolo as populações por dispersão. Pensar aqui em Madagascar e o continente africano.
A vicariância também pode ser alopatria ocorrendo depois, mas é a história que eu falei já do rio, né? O rio isola uma população, por exemplo, e se esse isolamento for muito longo, eu acabo gerando especiação é, entre as espécies, né? Pode ser espécies totalmente distintas dos dois lados depois, uma espécie fica e outras se modificam, enfim. Vicariância é uma barreira geográfica que atuou para separar populações. Dispersão não, né? Mas a alopatria pode ocorrer nos dois casos, né? Porque a barreira geográfica está ali, né? A distância. E a vicariância, a gente precisa destacar 4 eventos que são importantes, tá? Que levam em consideração que a Terra é instável, né? Ou seja, ela é mutável, e não que ela é estática, como se pensava até pouco tempo atrás. Que a gente pode resumir como TECO. Eventos de vicariância são os eventos de tectônica de placa, tá? O chamado eustática, que pode ser um termo novo, né? Que é o movimento do nível do mar, né? Esse sobe e desce, né? Isolando populações, criando ilhas, separando ilhas, enfim. Isolando Florianópolis do resto do continente e vice-versa. O clima, mudando barreiras de gelo, por exemplo, né, no último Pleistoceno, e as próprias mudanças de correntes marítimas isolando populações marinhas. Né? Então a gente tem tectônica de placa, eustática, clima e oceano atuando como processos de vicariância. Bom, pensando nessa ideia, vamos só retornar um pouquinho àquela disputa de dispersionistas e vicariantes, né? E aqui eu vou trazer algumas discussões desse artigo aqui que é muito interessante, eu sugiro uma leitura, tá? Ele é extenso, mas tem 30 páginas, né? Quase isso. É, mas ele vem trazer essas discussões sobre biogeografia de plantas e animais no hemisfério sul, tá? E o que o texto traz, né? Que dispersão e vicariância são frequentemente consideradas hipóteses concorrentes na biogeografia histórica, ou seja, ou é uma ou é outra, tá? A dispersão de longa distância é geralmente descartada como a explicação causal primária dos padrões do hemisfério sul. A maioria dos grupos gondônicos, marsupiais e as ratitas, né, que a gente já viu, as emas, são considerados ruins dispersores e incapazes de atravessar a barreira oceânica. Tá? Então aqui se advoga muito pela vicariância e não pela expressão longa distância, isso é o que eles estão dizendo no texto. Né? Embora estimativas moleculares recentes indiquem que o rompimento do Cretáceo do Gondwana foi um mecanismo importante na diversificação de aves e mamíferos, estudos moleculares de outros grupos indicam cada vez mais que a dispersão desempenhou um papel mais importante no desenvolvimento da biota do hemisfério sul do que tradicionalmente imaginado. Então eles já vêm dizer, olha, se pensava que era muito vicariância, mas não, parece que a dispersão de fato tem um efeito importante para explicar os padrões que se encontram tanto de animais quanto de plantas no hemisfério sul. Né? No entanto, de acordo com Paul, os registros paleobotânicos indicam que a maior parte da flora atual presente na Nova Zelândia se deu pela dispersão de longa distância da Austrália durante o Terciário tardio, depois que as conexões terrestres com o restante de Gondwana foram quebradas. Então, a flora da Nova Zelândia provavelmente é originada de dispersão da Austrália, né, que ainda esteve um pouco mais tempo conectada com a Antártida aqui embaixo, depois com o resto da América do Sul. Ou seja, primeiro, cada grupo apresenta processos distintos de migração e dispersão ao longo do tempo e de especiação. Então, o que pode ser explicação para um grupo não necessariamente é para outro, tá? Essa ideia de dispersionista, né, como eu disse, é herdado lá do Darwin e do Wallace, que se tem a ideia de que há um centro de origem e de rotas de dispersão dos organismos e que o centro de origem é uma área limitada na qual sua espécie ancestral, né, pode ter presumivelmente se originado. Tá? Então vamos voltar a discutir um pouquinho essa ideia de centros de origem, né? Como é que a gente pode determinar um centro de origem? Tem algumas ideias. Os dispersionistas, portanto, vão discutir mais a dispersão do que o movimento dos continentes, né? Eles vão dar mais ênfase nisso. E nesse raciocínio, para eles, a deriva continental foi há tanto tempo atrás, e de fato foi, né? Que não tem efeito mais sobre os padrões que a gente observa hoje em dia, principalmente no caso dos animais vertebrados. Tá? Porque esse foi um movimento, um processo de 60, 80, 100 milhões de anos atrás e que não teria mais efeito sobre a fauna atual. Os centros de origem não são facilmente identificados e foram propostos vários critérios para encontrá-los. Eu vou trazer de dois autores principalmente, tá? Que não é o Wallace. O Wallace acreditava que antes, através da seleção natural, as espécies dominantes surgiram em pequenos centros de origem, de onde se dispersaram e diversificaram sobre a Terra. E os autores propuseram critérios mais objetivos, né? Como, por exemplo, a área em que os organismos mostram maior diversidade ou número de espécies, porque se imagina que o ancestral ali esteve, né? Então se foi se especiando mais naquela área do que para onde se dispersou.
área onde a forma mais primitiva, entre aspas, ocorre, ou seja, a espécie mais basal numa filogenia estaria, mas imagina que também podia ter migrado, né? Área ocupada pela forma mais derivada filogeneticamente, ou seja, são coisas opostas, tá? E a área onde ocorre o mais antigo fóssil, tá? É, Mas tem que lembrar que fossilização não é um processo tão simples. Aí o Caim, em 44, ele listou 13 critérios. Eu vou trazer para vocês para nível de curiosidade, tá? Ele listou que para a gente identificar centros de origem, a gente precisava olhar o local da maioria das variedades de formas de um táxon, a área de grande dominância e densidade daquele táxon, o local da forma mais primitiva, a área que exibe o máximo desenvolvimento físico dos indivíduos, né, onde eles estão com o máximo de população, lembrando de novo naquela famosa curva de distribuição de espécies, né? Então, o máximo físico vai estar no topo aqui. A área de máxima produtividade ecológica de um táxon, de novo nesse topo de curva, tá? Continuidade e convergência das linhas de dispersão, o local de menor dependência de um hábitat restrito, a identificação de continuidade e direção de variações individuais ou modificações radiativas de um centro de origem ao longo de rotas de dispersão, são coisas um pouco difíceis de imaginar, né? A área de origem indicada por afinidades geográficas naturais, a direção de origem indicada pelas rotas de migração anual dos animais, principalmente no caso de aves, a região de origem indicada pelo aparecimento sazonal ou fenologia geral, um incremento no número de genes dominantes em direção ao centro de origem e a concentração de áreas uniformes. Tá? São muitos conceitos, alguns até de difícil interpretação, e eles foram resumidos pelo Darwin em três. Todos os grupos tendem a se especiar numa área limitada que constitui um centro de origem, e para isso ele olhou quando uma espécie ancestral origina duas espécies irmãs, uma é sempre mais derivada que a outra, e o descendente primitivo move-se para a periferia da área. Tá? Então ele olha esses três itens, né? Faltou um ali no primeiro item. Tá? E lembrar, né, que essa ideia de dispersionista concorria contra os extensionistas, né, as famosas pontes do Lyell, do Forbes e do próprio Hooker, né, que já disse, como a gente já viu, que lançou as ideias de vicariância, na hipótese de todos serem membros de uma flora extensa e mais contínua e que uma vez se espalhou sobre uma região maior e mais contínua de terra e que foi separada por fatores geológicos climáticos. E lembrar que o Darwin chamou isso, né, uma ideia louca, que era mais fácil fazer uma panqueca do que criar uma ponte entre os continentes. Tá? Então essa ideia de ponte, né, a gente já sabe que não faz sentido no geral, com algumas exceções eu vou mostrar adiante, tá? Mas no geral ou foi um processo de dispersão ou a mesma vicariância atuando, tá? O Hooker ele estava certo sobre algumas afinidades de plantas do hemisfério sul, só que ele não conseguia explicar direito, como a gente viu, tá? Essa ideia de ponte não existia. E ele cutucou o Darwin, ele pediu: Darwin, me prova que plantas se dispersam pelo mar. Porque o que ele viu, ele encontrou plantas ali no hemisfério sul, em algumas ilhas, e as mesmas ocorriam aqui na América do Sul. Ele desafiou Darwin a provar que isso podia acontecer, tá? E como é que seria provar, né? Isso aqui é uma experiência interessante para quem até vai para a escola, né? Eventualmente vocês fizeram licenciatura junto, mas para mostrar que a dispersão existe. O que eu quero que vocês façam? É, no final dessa aula, né, na sequência, eu vou postar um vídeo, um link para vocês baixarem um vídeo ou assistirem pelo OneDrive. Eu não posso carregar no YouTube porque eu vou estar infringindo direitos autorais. Eu editei ele de um documentário bem interessante que é no Jardins de Darwin. Tem um apresentador, enfim, ele repetiu as experiências do Darwin que ele fez, porque o Darwin foi muito metodológico e deixou tudo anotado. E um deles era com esse desafio do Hooker, tá? Então no final vai ter a explicação do vídeo, mas o que eu quero que vocês façam? A gente vai fazer o experimento. A gente vai adaptar porque eu fazia isso na aula, né? Não vai dar de fazer em aula. Então vocês peguem ali depois 1 litro de água e coloquem 2 colheres de sopa cheias de sal, tá? Isso é para fazer mais ou menos a proporção de 35 gramas por litro de sal e fazer água do mar, tá? E aí eu quero que vocês mergulhem dois tipos de sementes distintos, tá? Peguem o que vocês tiverem por aí, de frutas que vocês estão comendo, enfim, grandes ou pequenas, não importa, e deixem de molho por 30 dias. Ao final, se a aula voltou, a gente vai plantar na FURB. Se ela ainda não voltou nesse meio tempo, a gente vai dar um jeito, vocês vão dar um jeito de plantar por aí, tá? Eu quero que vocês postem nos próximos 7 dias, né? Até a próxima semana. A foto dessa planta, dessa semente dentro da água de sal, tá? E lembre de anotar os nomes para depois não esquecer. E ponham exatamente a data para não esquecer também de tirar. E a minha sugestão é que vocês coloquem
um alerta, né, na agenda de vocês, porque uma vez a gente esqueceu e deixou 2 meses no laboratório, tá? Não atrapalhou muito o experimento, mas é legal a gente seguir os 30 dias, tá? Então façam isso, esse é o dever de casa de vocês nessa quarentena, tá? Então, o que o Darwin vem discutir ali de padrão de distribuição dos vertebrados, né? Ele diz que os vertebrados surgem no Velho Mundo, tá? De lá passam por um filtro, vão para América, para África do Sul, para Austrália e Nova Zelândia por outro filtro, passam pelo Estreito de Bering e migram para a América Central, África do Sul e depois América do Sul e depois América do Sul mais temperada, né, mais ao sul aqui. Mas claro, né, está discutindo aí centro de origem na Europa para todos os vertebrados, né? Tá? Agora, para a gente finalizar essa ideia de conceito, eu quero trazer alguns artigos para mostrar como esses conceitos são aplicáveis, tá? E como a biogeografia foi trabalhando com algumas explicações. Esse aqui é o caso de uma samambaia do gênero Dielia, família Spleniaceae, tá? Ela não ocorre aqui na região, tá? Isso aqui são pontos de cultivo. Ela ocorre aqui no Havaí, tá? Olha só, aqui está o trabalho, né? A origem do gênero endêmico de Elia coincide com, enfim, eu vou pular o título para não dar spoiler, né? Mas é um gênero endêmico lá das ilhas do Havaí, ok? Quem quiser ler, fique à vontade. Eles tentam explicar como é que o gênero, como é que essa espécie está lá, esse gênero está lá no Havaí, né? Bicariância, longa dispersão, extinções locais. Então vamos ver como é que os vários autores deste primeiro trabalho, né, o Harold Schneider e os colaboradores, se explicaram. E para isso eles foram olhar esse artigo aqui do Prince e do Clegg, né, e tentar explicar quão velho eram essas ilhas para tentar entender a origem dessas espécies. Aqui é o Havaí atual, tá? Essa sequência de ilhas, mas vocês estão vendo que tem coisas aqui que estão submersas, são ilhas antigas. Tá? Isso aqui é tudo vulcânico, né? Então, assim, vicariância aqui é um pouco difícil, porque isso não estava conectado a nada, de fato, né? O que eles viram, né? As ilhas do Havaí, a mais nova tem 500 mil anos e a mais antiga tem 5 milhões de anos, tá? As que estão emersas, né? Fora do nível do mar. Mas o gênero de Hélia, isso aqui é uma filogenia datada, está mais ou menos indicando para 24 milhões de anos de origem do gênero. Então, assim, tem alguma coisa errada, né? O gênero só ocorre nas ilhas, tem 24 milhões de anos, mas as ilhas têm 5. Tá? E aí eles vão tentar entender e explicar o que aconteceu, né? Eu quero mostrar aqui, ó, o que significa essa figura, né? Uma filogenia, vocês estão acostumados a ver, a gente tem aqui vários terminais de diélia, né? Ela está datada, mas vejam que tem uns long branch aqui, ó, tá? Uns braços longos, tá? Isso aqui significa que provavelmente tem muita gente extinta no meio do caminho, tá? E elas são muito distintas e falta explicação para esses modelos, né? Então esses long branches vêm mostrar isso, tá? Olha só que interessante. Essa aqui são as ilhas atuais do Havaí, esse grupinho que está aqui, né? Essa aqui tem 5 milhões de anos, Niihau, a mais antiga. A ilha do Havaí em si tem 500 mil anos, tá? É a mais nova, né? Da última erupção, principal erupção vulcânica. Mas tem toda uma sequência daquelas ilhotas, ó, que chega até 29 milhões de anos. Então vejam que interessante. O gênero surge em algum lugar, né? Coloniza, algumas penhascas colonizam aqui o ancestral, da origem ao gênero, né? E ele vai colonizando essas ilhas conforme elas vão surgindo. E ao mesmo tempo vai sendo extinto, né, nessas ilhas. No final, a gente só vai encontrar diélia nas ilhas, obviamente, que estão fora do nível do mar, né, fora da água do mar, mas o gênero é tão antigo quanto as ilhas mais antigas. Né? Então houve um processo de dispersão e ao mesmo tempo extinções locais, né? Foram sendo extintas porque obviamente essas ilhas deixaram de existir, né? Elas foram submergindo ao longo do tempo. Né? Então isso explica um gênero tão antigo em ilhas tão novas. Tá? Um outro caso é dessa samambaia aqui. E, obviamente eu vou trazer mais exemplos de samambaia porque é o que eu conheço, né? É, tem um texto antigo, vocês não vão conseguir ler, mas do Moran e do Alan, que tentavam explicar, né, lá em 95, 2001, as relações de parentesco entre as espécies, sem ter trabalho de filogenia aqui, tá? Isso aqui é pensando em morfologia. E o que que eles têm? Tem duas espécies, Microgramma lycopodioides e mauritiana, que são a cara disso aqui. Tá? Só que uma está na América e outra está na África. Aqui está o mapinha de distribuição. Esses pontos aqui são fora da curva, tá? Cuidem com os mapas de vocês do GBIF, porque pode ter uns pontos assim muito fora. Então vocês tentem editar a figura, excluir esses pontos, deem um jeito para evitar depois erros de interpretação, tá? Então o que é que a gente tem? Micrograma lycopodioides na América e micrograma mauritiana na África, morfologicamente idênticas. Para eles, o que aconteceu? Essas espécies surgiram antes
dos continentes se separarem, afinal são samambaias, são grupos antigos, né? Ou houve dispersão a longa distância. Tá? Essa era a explicação que eles traziam aqui. E aí tem três explicações que foram levantadas ao todo, né? Inclusive uma depois. Como eu falei, a vicariância surge antes de dispersão antes da separação, né? E aí depois se separam. A dispersão boreotropical sugere que durante fases de aquecimento na história da Terra, as plantas tropicais se espalharam por altas latitudes, ou seja, para as regiões que são temperadas, né? Porque não era tão frio, ou seja, pelo sul da Europa até chegar à América do Norte e colonizarem depois a América tropical. Tá? Esse corredor ele teria existido mais ou menos até 35 milhões de anos atrás. Tá? Então, havia aí uma teoria de uma conexão América do Norte e Europa porque era mais quente e não tinha tanto gelo. Tá? 35 milhões de anos atrás. Lembrando que na época dos dinossauros era bem mais quente, né? E tinha muito mais CO2 na atmosfera, tá? Então, assim, nem sempre foi só gelo como era no último glacial. E o último caso é a dispersão a longa distância, né? Como a gente já discutiu. Então surge num local e depois migra para o outro. Mas como eles podiam testar isso, né? Para saber qual hipótese está correta. Bom, eles viram que esporos de samambaia se dispersa muito facilmente, até 800 quilômetros de distância, o que é muito. Esporos de samambaia, inclusive, vai para a estratosfera e volta e continua viável. E eles já recolheram esporos de samambaia de aviões que fizeram atravessaram continentes, né? De turbinas, tá? Lá no meio da turbina, aquele calor, enfim, tira o esporo de lá de boa, põe para germinar e funciona. E não está cheio de ilha entre os dois continentes, como no caso do Havaí, para ficar pulando a espécie, tá? E tem mais de 800 quilômetros, obviamente, de distância, tá? Aí, o que que foram, né? Surgiu filogenia. E o que que eles foram ver? A espécie, esse grupo, ele surgiu mais ou menos há 50 milhões de anos. Essa era a distribuição dos continentes. Então, assim, migrar aqui já estava um pouco difícil, tá? E o que que eles perceberam? Aqui está micrograma, deixa eu, Lycopodioides está aqui, tá? E micrograma mauritiano está aqui. Provavelmente é convergência evolutiva. Não é nenhum processo. Eles não são espécies irmãs, né? Ou muito próximas evolutivamente falando. Então, falta muita espécie de micrograma nessa filogenia, tá? Mas Lycopodioides está muito mais próximo com grupos que a gente chamava de Solanopteris, isso aqui era um gênero antes, que ocorrem aqui na América Central e na Amazônia, né? Do que de Mauritiana de fato. Tá? Então, na verdade, ali foi convergência evolutiva, não é nem o processo biogeográfico em si. O gênero provavelmente surge antes da separação, né? Essas espécies surgem depois e eles vão se dispersando enquanto podiam, né? E vão se especiando. Tá? E ali houve convergência evolutiva, elas não são espécies irmãs como eles cogitaram inicialmente. Eu vou deixar mais esse texto para leitura, tá? Ele tem 3 ou 4 páginas e vem discutir mais outros processos desses de dispersão das espécies, aqui falando espécies sino-americanas, né? Ou seja, chinesas e americanas mais ou menos. Aqui um outro caso que eu quero mostrar que é o estudo de Pitcairn, que é esse gênero que é um gênero de bromélia, tá? Todas as bromeliáceas ocorrem na América, com exceção de uma espécie que ocorre na África desse gênero Pitcairn, eu já citei ele antes, que ocorre lá e ocorre aqui também, tá? De novo, a gente tem 3 cenários, né? Tectônica de placa, extinção das espécies numa faixa do meio do caminho, ou disjunção por dispersão, né? Ou seja, esse padrão de disjunção que a gente encontra por dispersão, tá? Como testar isso, né? O que que eles perceberam nesse trabalho? Não tem registro de pólen na África, não há registro de fósseis na África e o gênero surge depois da separação. Portanto, só sobra uma alternativa, né? Dispersão a longa distância, tá? Porque aqui a gente tem registro de pólen de fósseis, enquanto lá não tem. Então, por alguma vez chegou uma semente. Sementes desse gênero são alados, né? Não é que nem do abacaxi, que é carnoso. Colonizou a África e lá se estabeleceu uma população, tá? E deu origem a uma outra espécie, do gênero Pitcairn. Tá? Que no futuro, daqui a milhões de anos, poderia ocupar a África como um todo, por exemplo. Agora, eu vou trazer umas considerações finais desse trabalho, sempre indicando como é que era o passado. Tá? Eu traduzi os parágrafos que mais me interessaram desse texto, pensando em biogeografia, para a gente encerrar essa aula de discussão. Tá? Então, o que, que eles falam? Tá? Até porque, como eu falei, o texto é um pouco longo. Durante o Triássico, Gondwana se formou no sul do supercontinente Pangaea. Então, está aqui, né? No Gondwana, o Gondwana não era uniforme, tá? E os paleobotânicos e biogeógrafos geralmente reconhecem 2 províncias bióticas climaticamente diferentes. Olha a província. A província norte tropical
incluindo o norte da América do Sul, África, Madagascar, Índia, norte da Austrália e Nova Guiné, com clima tropical, e é uma província temperada sul, mais ou menos onde a gente está, né? Mais Nova Zelândia, África do Sul, Antártida, né? E Nova Zelândia, tá? Então essa seria a província temperada do sul. O que vai acontecendo? O Gondwana começa a se separar no Jurássico, 160 milhões de anos atrás. Tá? Quando começou a fender entre a Índia, né? Começa a ter uma briga aqui, ó, racha, né? E o oceano começa a invadir e os continentes começam a se separar. Pouco depois, o bloco continental de Madagascar e Índia estão adjacentes à Somália, separando-se da África e começando a se deslocar para o sudeste, alcançando sua atual posição diante de Moçambique no início do Cretáceo há 121 milhões de anos. Tá? Aqui é 152 milhões de anos, mostrando como é que estava, tá? Então vai separando e isso começa a migrar, como a gente já viu. A Índia se separou de Madagascar no final do Cretáceo, ou seja, 80 milhões de anos atrás, com a abertura da bacia de Mascarena, e começou a se deslocar para o norte, eventualmente colidindo com a Ásia cerca de 50 milhões de anos, e daí dando origem, portanto, à região montanhosa ali do Himalaia, né? E a América do Sul começou a se separar da África no início do Cretáceo, 135 milhões de anos atrás, com a abertura do Oceano Atlântico Sul, então ele fende pelo sul. O último a se separar aqui é a região norte, tá? Então o sul se separou primeiro da África. Nova Zelândia, Austrália, América do Sul e Antártida permaneceram conectadas até o final do Cretáceo, leste. Até o Cretáceo, o leste da Antártida era adjacente ao sul da Austrália, Nova Zelândia e o sul da América do Sul e estavam em contato com a Antártida Ocidental. Tá? Havia uma conexão, portanto, entre a Austrália, Antártida e a América do Sul. Ok? Esse trabalho vem mostrar isso, né? A Nova Zelândia, a Austrália, a América do Sul e a Antártida permaneceram conectadas até o final do Cretáceo. O leste da Antártida era adjacente ao sul da Austrália, Nova Zelândia e ao sul da América do Sul. Isso provavelmente explica a ocorrência de araucária nesses continentes hoje, né? Nessas regiões, menos na Antártida, onde toda a fauna e toda a flora foi extinta, e do gênero Dixonia. Então, se alguém ainda não fez seu mapa, né, e já está ouvindo essa aula, pode tentar fazer o mapa de Dixonia ou de araucária. A África começou a se deslocar para o Nordeste e colidiu com a Eurásia no Paleoceno, 60 milhões de anos, né, então vai se chocar com a Europa. Enquanto isso, o sul da América do Sul entrou em contato com a Antártida, aqui, tá? A Austrália e a América do Sul permaneceram em contato através da Antártida até o Eoceno. A Austrália começou a se separar da Antártida no final do Cretáceo, 90 milhões de anos, então a Austrália começa a migrar aqui mais para o Equador, né? Mas ambos os continentes permaneceram em contato ao longo da Tasmânia, aquela sequência de ilhas, e a separação completa só foi há 35 milhões de anos atrás, com a abertura do mar da Tasmânia Meridional. Tá? O sul da América do Sul e da Antártida permaneceram em contato até mais ou menos uns 28 milhões de anos atrás, quando aqui abriu a passagem de Drake, tá? E separando de fato esses continentes por fim, e estabeleceu aqui uma corrente circumpolar, né? Uma corrente marítima. Tá? E há 18 mil anos atrás é assim que a gente estava. Tá? Então, entenda os processos de vicariância e dispersão, lembrando de todos esses fatores da deriva continental que eu resgato no finalzinho dessa aula. O mundo moderno este, né? Aqui com gelo, aqui com menos gelo ainda por aquecimento global. E é isso, tá? Eu encerro a aula de hoje. Eu vou postar o vídeo do experimento do Darwin, façam de vocês. E amanhã ou depois de amanhã eu faço o questionário dessa sequência de aulas. Até a próxima.